Comunistas versus 3 comunistas, parte 2. Esse vídeo tem 2 horas. Vamos ver até onde eu tanco. Eu não entendo o embasamento desse tipo de feminismo aí. Chamado científico. Já ouviu falar? Esse é bom, hein? Te recomendo. Só que ele não defende a mulher, é incrível. Ciência não é democrática. Deixa eu ganhar o fato de defender o Stalin. Based. Ciência não é democrática. Engraçadinho, hein? Para membros do MBL que tomaram posições, que disseram e fizeram coisas no passado, também tivessem esse tipo de maturidade para poder rever esse posicionamento. Tentou falar do Arthur Duval, né? Se não falou o nome, ele se arrependeu no APA. Indicadores sociais de Cuba demonstram benefícios do socialismo. Ah, pelo amor, né? Pelo amor, né? Nossa. Ah, o governo do Fulgêncio Batista era uma ditadura. Quando a gente para analisar os indicadores sociais que existem em Cuba com relação da população, com relação do acesso da população à saúde, a estruturas públicas em geral, a gente percebe que comparativamente com relação a outros países do Caribe, da América Central, que compartilham da mesma realidade de Cuba, tem uma... Ah, eu tô cagando pra Cuba, rapaziada. Skip. Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo pra você assistir, e é isso aí, continuando. Então, externa também. O autoritarismo Não, realmente, eu não me importo. Cuba, explode. Vamos, já esquipei meia hora do vídeo, vambora. é uma consequência Nossa, Cuba, tô cagando pra Cuba. Foda Cuba. Exploda aquela merda. Sendo maltratadas, estariam sendo oprimidas. Isso foi uma pressão externa também. O autoritarismo é uma Cubano, tá passando mal? Faz um barquinho e vai pra América, pronto. consequência inevitável no comunismo. Autoritarismo é inevitável no comunismo? Né? Bom, acredito que o autoritarismo é uma consequência inevitável do comunismo, porque para se chegar no comunismo, primeiro, a concentração de poder é um grande fator que gera corrupção. A partir da concentração de poder, necessariamente a gente vai ter uma revolução. A revolução necessariamente é violenta, e quando se há concentração de poder e quando se há revolução, a gente está tratando de regimes autoritários. Tem alguns aspectos que são muito relevantes para se entender o que geraria essa situação autoritária, como, por exemplo, não existência de eleições livres, supressão da dissidência política ou da liberdade de expressão. Tá me dando agonia o Loconte metendo a mão na cara por um fator. Eu lembro, no primeiro corte ele fica metendo a mão na sola do tênis, aí ele esfrega a mão na cara. Meu Deus, Não cara. existência de eleições livres, supressão Meu Deus do céu, cara. da liberdade de expressão, falta de transparência nos processos burocráticos e justamente o excesso de burocracia e também a concentração de poder em um determinado grupo. E é intrínseco, é essencial que isso aconteça, caso contrário, não Agora vocês vão ficar reparando a mesma coisa que eu. há a transição de um sistema capitalista para o ideal comunista póstumo, certo? Então, precisa haver esse processo de concentração de poder e que, invariavelmente, de acordo com todas as experiências que nós temos até hoje, foi Achei que só eu reparava nisso, eu reparei na hora. Ele meteu a mão na sola do tênis e ficou ali, aí ele fica segurando. Ah, cara. que aconteceu. Eu gosto de prestar atenção em alguns argumentos, as objeções dos nossos colegas, de que eles afirmam que são muito baseados na materialidade dos fatos. E o que a materialidade dos fatos nos diz? Que em todas as experiências socialistas foi o que aconteceu. E eu me pergunto quais são as evidências que nós temos que dessa vez não é isso que vai acontecer. Por que exatamente no Brasil? Nenhuma. Vai, a gente vai. Um regime comunista será autoritário. Do jeito negativo. Exatamente no século XXI, em 2025, considerando todos os outros processos históricos socialistas que decaíram, sim, em autoritarismo, em supressão de dissidência, em perseguição política, supressão de liberdade de expressão, direito de ir e vir, por que dessa vez, supostamente, daria certo? Eu não consigo ver nenhuma evidência fatídica, real, de que dessa vez vai estar certo. E uma coisa que... Os comunas, eles não... Como eu posso dizer? Essa defesa da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de fazer negócio, liberdade de associação, é algo que só liberal defende. De forma não irrestrita, mas defende mais ou menos. Liberal vai ser contra nazismo, comunismo. Não contra nazismo, mas não contra comunismo. Então, só dei um exemplo extremo aqui. Então, ainda assim, você tem que jogar pelas regras da sociedade que você vive. Porque, bom, o nazismo, ele é objetificamente, ele é antiliberal por essência. Comunismo também, mas não rola perseguição mais a comunismo em sociedades liberais. Que é um negócio que não faz sentido, tá ligado? Tipo, deveria haver perseguição a comunistas em sociedades liberais por autossobrevivência. Tipo, isso é lógico, pô. Mas tudo bem, né? Abre as portas pra social-democrata, tipo, um bando de otário. Mas os comunas ali, eles defendem. Eles defendem perseguir, matar, impedir, barrar qualquer tipo de liberdade em prol do comunismo. Tipo, nossa. E é isso. Tipo, eles não têm problemas com isso. Eles vão falar que não. Vai ter liberdade, a gente é contra o burguês. Não, vocês vão esmagar todo mundo que se opor ao regime. É assim que a banda toca.
Nem toda ditadura é socialista, mas todo governo socialista, infelizmente, é autoritário. Foi perfeita a colocação da Spectro, porque o método científico é isso, né? A gente avaliar as evidências, né? O empirismo. E realmente são, assim, se a gente estivesse falando de um modelo num continente, não, são 40 experiências auto-intituladas marxistas-leninistas em 4 continentes diferentes, como eu falei anteriormente. Então a gente tem evidências robustas para falar que o socialismo se dirige ao autoritarismo. Quando eu vim para cá sentar, eu fiz até uma careta, porque comunismo, não sei, porque a gente não sabe como seria o comunismo. Agora, o que a gente sabe é como foi o socialismo real. Obviamente, está falando da perspectiva marxista, mas a gente teve o socialismo árabe do Gaddafi, o socialismo de mercado chinês, então a gente tem vários tipos de socialismo, mas o Marx e o Engels se Socialismo de mercado chinês, também chamado socialismo nacional ou nacional-socialismo. apropriaram desse termo por um motivo político. O ponto é, o socialismo marxista, ele tende ao autoritarismo, isso não é coincidência, isso não é uma tendência, chega a ser uma regra. Por quê? Por conta da configuração da estrutura de poder que está disposta, né, nesses modelos, a configuração institucional. Então, a concentração de poder, a centralização Pelo amor de Deus, a China é fascista, cara. O nego vai ficar floreando, adorando a pílula. Ela é do partido fundamental. é fundamental. E aí, até por um motivo estratégico, né? Para você implementar uma nacionalização da economia, você precisa de um modelo autoritário. Isso é uma regra na história. Então, o que os socialistas eles vão fazer, como a maioria dos extremistas, é relativizar alguns termos. Então, a gente vai ver bastante aqui a seguir a relativização do termo de democracia, né? Mas, como eu disse, ciência a gente se baseia em consenso, né? E a democracia a gente tem uma série de... Nazismo ser criminalizado, ilegalizado e o comunismo não é um absurdo. Então, eu defendo a criminalização do comunismo. Defendo, inclusive de propaganda, elementos comunistas, daí eu vou ter que tacar fogo nessa camiseta. Mas, tipo, eu defendo a criminalização do comunismo, sabe? Joga É isso, persegue e prende. Persegue e prende. São inimigos. Você não deixa inimigo se criar, não deixa inimigo falar. Proíbe, persegue e prende. fatores que definem uma democracia. Pontuou muito bem, que é Pelo amor de Deus. Transparência. Sim, a Polônia, os dois são. Por quê? Por que a Polônia e os dois são? Porque a Polônia sofreu com os dois. A Polônia sofreu com os dois. Assim que a banda toca. Que a gente não E a liberdade de expressão? Enfia no seu... Você é comunista? vê nas experiências Comunista... E você acha que comunista defende liberdade de expressão, cara? marxistas justamente porque é uma tentativa de consolidar um modelo para chegar no fim do comunismo. O comunismo é autoritário? Ele centraliza poder? Não sei. O que a gente sabe é que o socialismo marxista, em todas as suas experiências, foi dessa forma. Não é mais fácil descriminalizar tudo? Não. Não defendo mais descriminalizar tudo. Prende geral. Vitor, valeu pelos 10 conto. Salve Pardo, pela falência e separatismo no território brasileiro. As guerras de independência iriam gerar heróis nacionais. Sim. E no futuro próximo seríamos países ricos. Sim, também. Eu acredito no potencial de uma secessão seguida por uma mudança total de perspectiva. Tipo, abandonar mesmo tradições ruins do Brasil. No meu projeto, que todos vocês sejam muito ricos para mandar dinheiro para mim. Não, foi dito aqui que, não sei o que exatamente é uma regra da história, a gente parte do pressuposto de que a história não tem exatamente regras, porque a história não é um sistema controlado em que você move variáveis de acordo com o seu interesse, seu objetivo. A história ela é feita por pessoas em movimento, num processo vivo, real, e isso é importante porque nós não temos como dizer se vai dar certo. Nós não temos como dizer. Pode ser que existam próximas experiências de revolução e de tomada do poder que formem um Estado operário socialista e que exista corrupção e que se degenere. Agora... Minha querida, todos se utilizaram de violência. Para de ser canalha. A pergunta não é exatamente essa. A pergunta é necessário lutar por isso? Porque eu acho que se nós olhamos para o mundo hoje, essa resposta fica evidente. Nós aqui somos todos jovens, acho que a nossa geração jovem, diante de si, tem um paradigma, uma percepção... Não, nenhum de vocês é... Tá, eu não sei o Loconte, mas todo mundo ali já tá acima dos 30. Então... de mundo muito calma lá, né? Bando de milênios, suas ideias são velhas. diferente do que foram as antigas gerações jovens. Cada vez mais se aprofunda, por exemplo, tragédias climáticas. Eu acho que isso é um fato cada vez mais presente do capitalismo. Em termos de saúde mental, todo mundo tomando remédio. Em termos de emprego, precarização total, educação caindo aos pedaços. Digo, é necessário ou não lutar por uma sociedade que seja diferente? Lutar por uma sociedade em que a maioria das pessoas tenham mais direitos? Sim, tijolo por tijolo. Nós estamos fazendo isso. A gente tem que destruir o que existe e reconstruir algo novo. Bom, eu acho que é. Agora, dentro dessa luta, nós vamos até o final para que... O Gaiofato... Por que o Gaiofato parece um armênio vendedor de comida? É o Uber sírio, né? Se efetive, para que não seja autoritário, para que não tenha corrupção, para que não se degenere, para que dê certo, para que as classes sejam abolidas, etc. O problema é o seguinte, gente. Vocês estavam citando uma série de tópicos que configuram o que é o autoritarismo do comunismo. Bom, todos eles se aplicam ao que é o capitalismo. E o capitalismo é o sistema mais autoritário de todos, porque, inclusive, quando ele se diz democrático, ele não é. Quando ele se diz democrático, ele não permite que as pessoas possam participar efetivamente da política, disputar os seus ideais, estar em pé de igualdade. Como é que você está aqui? Capitalismo? Nossa. Ele não permite que as pessoas possam participar efetivamente da política, disputar os seus ideais, estar em pé de igualdade. Como é que você está aqui, já que é uma ditadura da burguesia instalada? Como é que você tem um canal que fala livremente sobre isso no YouTube? Existe uma possibilidade imensa de dissidência política e intelectual. Como é que você tem um partido chamado PCO, PCdoB, PSTU? A gente não ouviu ainda as discordâncias. Você terminou? Ah, gordinha, vai embora. Gordinha, vai embora, por favor.
A gordinha devia levantar e ir embora, irmão. Nossa, bicho. Que é isso, né? Ai, vivemos uma ditadura do capitalismo, da burguesia. Minha querida do joelho triste, você está falando. Ai, nós não temos acesso aos meios de comunicação. Você tá falando por onde, caralho? Você tá no YouTube, pô. Você tá falando por onde? Eu não sei, é o PSTU. O PSTU tem jornal. É. O PSTU publica. O PSTU tem seus canais, tem orçamento. Não, eu tô aqui fazendo um debate, mas se eu quiser me eleger para ser uma representante do povo e levar essas ideias adiante, eu não vou partir do... Ninguém vai votar em você. Você já tentou, beleza? No outro debate que você foi mogada, você já tentou, você já usou dinheiro público para tentar se eleger. Ninguém gosta das suas ideias de merda. Acabou. Fazendo um debate, mas se eu quiser me eleger para ser uma representante do povo e levar essas ideias adiante, eu não vou partir do mesmo patamar que você e o seu partido. Porque o seu partido tem muito mais dinheiro, porque o seu partido faz parte das regras do jogo, porque o seu partido tá dentro das normas da democracia burguesa. A missão nem existe ainda e não tem orçamento, coisa que o PSTU tem há décadas. O PSTU tem há décadas. O PSTU recebe fundo partidário há décadas. Décadas! Porque o seu partido corrobora com a governabilidade burguesa, porque o seu partido é aceito dentro deste sistema. É ou não é verdade? Que União... Bom, é ou não é verdade que o partido ao qual as pessoas do MBL estão filiadas foi um dos que mais recebeu o fundo eleitoral? Vamos ouvir o Gustavo. Bom, a concordância, né, com a Mandy, porque, de fato, o que vocês descreveram são todas as estruturas fundantes do capitalismo. Essa ditadura ela é aplicada historicamente na formação dessa democracia liberal burguesa. Quando a gente olha, por exemplo, para o histórico de perseguição a sindicatos, a partir Tem que perseguir. Que aconteceu em momentos de democracia plena, como era o caso Vambora. da República Velha, como vai ser o caso, por exemplo, na falta de financiamento que organizações menores não têm com relação, por exemplo, ao fundo eleitoral. Então... Faz o seguinte, as regras do fundo eleitoral e do fundo partidário são as mesmas para todo mundo. Nem deveria existir, vamos ser honestos, nem deveria. Sabe por que não deveria existir fundo eleitoral e fundo partidário? Porque quem se beneficiaria seriam os partidos que conseguem buscar dinheiro, sabe, de fora. Novo, a Missão, quem ia se PSTU, Unidade Popular, PCO, toda essa galera ia se porque ele, sabe, eles não têm tração nenhuma, ninguém gosta deles, ninguém quer dar dinheiro pra eles. Provavelmente o PT ia continuar recebendo dinheiro através de sindicato. Provavelmente o PL ia conseguir dinheiro por causa das véias do Zap. Sabe? Se acabasse com o fundo partidário e o fundo eleitoral, apenas partidos orgânicos e corruptos iriam se manter. Todo o resto iria colapsar sobre si mesmo. Então, é assim que a banda toca. Acabou. Mas vamos lá. Com as regras atuais. Basta que os partidos de merda que todos esses 3 otários fazem parte cumpram passem da cláusula de barreira que vai jorrar dinheiro nos cofres dos partidos. É assim que a banda toca, cara. Por exemplo, na falta de financiamento que organizações menores não têm com relação, por exemplo, ao fundo eleitoral. Então, se a gente está falando de um processo em que a gente está discutindo autoritarismo, a gente precisa colocar em jogo que essa democracia liberal que a gente vive, ela é uma democracia de fachada. Porque, no final das contas... Seu merdinha, faça o seu partido de bosta ser relevante, aí você vai ter todo o espaço que você sonha. Ou melhor, saia do seu partideco e entre no PT. Aí você pode falar o que você bem entender. Aí você vai ter um orçamento gigantesco pra fazer essa campanha. Voto popular, as eleições gerais... Ah, detalhe, o partido cujo Gaiofato foi expulso, ia rodar Gaiofato, ele conseguiu ser expulso. Ele conseguiu ser expulso do partidinho dele. O cara foi expulso do PCB. Elas são muito mais definidas por aqueles que detêm o controle do poder e por aqueles que vão controlar, inclusive, a entrada de pessoas que representem ideias contrárias àqueles que controlam o poder. Então, se a gente tem cláusula de... Tadinho. Controlar, inclusive... Cara, amigo, se o seu movimento é fracassado, não adianta bater a perna.
Você vai morrer na água. Ninguém vai eleger você. A entrada de pessoas que representem ideias contrárias àqueles que controlam o poder. Então, se a gente tem cláusula de barreira, falta de financiamento por parte dessas organizações, se a gente tem ataques consistentes às formas de organização autônoma e política da classe trabalhadora, isso não é feito do mais absoluto nada. Isso não é um produto simplesmente de um fantasma. Isso é produto das relações políticas, da economia política que está colocada na organização da democracia burguesa. Aí você vai olhar e falar, bom, então isso significa que nos regimes socialistas havia um processo de ditadura? Sim, havia um processo de ditadura. A ditadura do proletariado, assim como Vou explicar a dinâmica aqui pra quem não compreendeu. Ele está puto porque ele consegue atuar dentro da democracia. Ele consegue falar o que ele bem entender dentro da democracia burguesa. Mas ele está puto que as suas ideias de merda não têm nenhum tipo de capilaridade entre a população. A população olha pra eles e fala: pera, vocês são meus representantes? Não, vocês não são, vocês são ridículos. Então a solução do fato é a seguinte: bom, se o povo, como a Mendy falou no debate passado, a opinião do povo pouco importa, então a única forma desse monte de senhorito chegar no poder é através de um golpe. Aí eles dão um golpe, eles instauram a ditadura deles e agora eles mandam e prendem todo mundo que discorda deles. Coisa que, infelizmente, não acontece na democracia burguesa, porque no meu mundo ideal, os 3 estariam presos por defenderem ideologias antidemocráticas. Hã? Olha que bacana. Pronto. Vai lá. Corta os 3. Os 3 vão direto pro Secotins. Pronto. Né? Já vejo. Então, sabe, eles estão reclamando de barriga cheia. No meu mundo ideal, eles sequer estariam debatendo, sequer estariam trocando ideia aqui com o Loconte, a Espectro e o Renato. Sequer estariam ali para falar. Por que não existe uma lei assim? Eu não sei. Deveria. Vive dentro de um regime em que há em curso uma ditadura da burguesia. Uma ditadura que corresponde aos interesses da burguesia, que corresponde a esses interesses que vão em contrário aos interesses da maioria da população. Ou um plano safra de 400 bilhões que beneficia 1% das propriedades privadas rurais, que controla 77% do faturamento de produção do agronegócio, é correspondente ao interesse da maioria das pessoas. O Plano Safra de todos os subsídios estatais, o Plano Safra é o menor de todos os problemas que a gente tem. Porque o agro é a única coisa que dá retorno no Brasil. Beleza? A única indústria que mantém o nosso PIB crescendo é a porra do agro. Então deixa a porra do Plano Safra. Ele é um não problema hoje. Ele é um não problema hoje. Será que a gente está falando de um processo como Mariana e Brumadinho, que foram crimes ambientais cometidos contra as populações dessas regiões? E qual que é a punição que está sendo articulada para esses grupos? Não existe punição sendo articulada para esses grupos de maneira robusta e de maneira colocada na prática. Por quê? Porque esse lobby, porque esse processo de beneficiamento isso tem a ver com o assunto, irmão? Acontece nessa estrutura, o que não significa dizer que não existiriam problemas, né, de perseguição política, por exemplo, com relação ao socialismo. Não, a gente tem, de fato, né, esse processo, por exemplo, no impedimento de que fascistas e nazistas pudessem adentrar nas estruturas de poder, inclusive no histórico dos países bálticos, né, que nessa semana a Estônia acabou de eliminar os direitos políticos dos russos que vivem dentro do país. E esse é um tipo de democracia que está colocado? Porque como eu posso dizer, eles têm um trauma gigantesco com o domínio russo. Beleza? Então, óbvio que a resposta deles vai ser expurgar os russos do seu estado. Ora, seu filho da cara, é o inimigo. É assim que você trata inimigo. Israel trata muçulmano como lixo porque é o inimigo. Estoniano trata russo como lixo porque é inimigo. Polônia trata comunista como lixo porque é o inimigo. Você tá entendendo como a banda toca? É assim que as coisas funcionam, irmão. Não adianta ser freira no puteiro. E ele quer que os inimigos dele sejam freiras no puteiro para ele poder se aproveitar. Então, meus amiguinhos, tem que proibir, perseguir e prender comunista. Porque se eles tiverem oportunidade, eles vão fazer isso contra a gente. Beleza? Se eles tiverem oportunidade, eles vão fazer isso contra a gente. Cara, vocês são retardados? Porra. Ou se a gente pode falar de democracia em termos abstratos, que tipo de democracia é essa que implementa a lei da vadiagem, que promove o encarceramento em massa, que promove o extermínio e genocídio das populações negras nas periferias do... Discordo, eu vou odiar quem? Irmão, não precisa... Cara, eu não queria odiar as pessoas. Eu não queria ter que odiar a comuna. Eu queria, sei lá, andar de kart e comer hambúrguer. Sabe, sem me preocupar que em algum momento vai ter alguém querendo me... Mas vamos lá.
no grande esquema das coisas, é que a gente tem que prender comunista só porque sim, né? Vamos fazer os caras antes que eles tenham algum tipo de poder. Porque aqui no caso brasileiro, o nosso grande inimigo sequer são os comunistas. Tô falando sério. Eles são irrelevantes. Qual que é o poder do Gaiofato, da Mendy e da professora aqui? Nenhum, velho. Eles não têm poder nenhum. Eles são irrelevantes e insignificantes. Ah, proíbe os caras ali, some com eles, suprime esses otários e pronto. O nosso grande inimigo é a burocracia brasileira, sabe? É o sistema brasileiro, que não é comunista. O Centrão, o Judiciário, eles não são comunistas. Eles não são comunistas. Você acha mesmo que um juiz, sei lá, tira o Barroso, você acha que o Alexandre de Moraes, ele é comunista? Não. Por que ele vai defender a ditadura do proletariado? Ele tá muito bem obrigado, da barriga bem cheia. O Judiciário não é comunista. Eles não são. O Centrão não é comunista. O Deep State brasileiro não é comunista. Sabe por quê? Porque seus poderes e seus privilégios e todas as regalias que eles sustentam dependem da manutenção do sistema vigente. Então eles são corporatistas, eles vão defender a Constituição de 88, eles vão defender o sistema atual para sempre. Eles são os maiores defensores do que há aí. Beleza? Então, não, eles não são comunistas. E eles são os nossos inimigos. Então, quando você para de simplificar as coisas e deixa de pensar, os nossos inimigos são os comunistas, são os nossos maiores inimigos. Eles não são, eles são os nossos inimigos, mas não são os nossos maiores, beleza? Tadinhos. Antes fosse. Do Brasil, isso não sou eu que estou dizendo. Você pode ver o aumento desse número de encarceramento que acontece dos anos 90 para cá, pela precarização das condições de trabalho, pela... Pô, amigo, tá pouco, tem pouco preso. Tem que prender mais, tem que fazer uma cadeia de 1 milhão. Isso não sou eu que estou dizendo. Você pode ver o aumento desse número de encarceramento que acontece dos anos 90 para cá, pela precarização das condições de trabalho, pela reforma trabalhista e por outros processos que a gente observa aí ao longo da história. Não, eu queria começar dizendo que a experiência, por exemplo, da União Soviética, nos primeiros anos depois da Revolução, conseguiu possibilitar uma democracia que nenhum país capitalista até hoje conseguiu. Porque você tinha uma sociedade que era baseada, tomava suas... Nossa, eles meteram checagem de fato aqui. Após a Revolução Russa de 1917, a União Soviética estabeleceu os sovietes, do russo Sovet, que significa conselho, como órgãos centrais de governo. Inicialmente concebidos como conselhos de trabalhadores, soldados e camponeses, os sovietes tinham o objetivo de representar diretamente os interesses da população e permitir que sua participação na estrutura política. Apesar da estrutura burocrática inicial, com o tempo, o sistema tornou-se cada vez mais centralizado. E... Povo, cala a boca. Suas decisões com base nos conselhos, nenhum país capitalista até hoje conseguiu. Porque você tinha uma sociedade que era baseada, tomava suas decisões com base nos conselhos, né, nos soviets, onde as pessoas efetivamente participavam do processo de decisão e governavam aquela sociedade. Eu acho que isso é muito importante. O que aconteceu depois, que a gente precisa chegar até o fim da história, é que teve um processo contra-revolucionário e depois um processo de restauração do capitalismo, que a gente faz questão de denunciar, porque nós não temos ditadores de estimação. Por O Gaiofato se auto-intitula stalinista. Ah, não temos ditadores de estimação. Olha o Stalin aqui. Oh, que legal. Não tem não. Que absurdo. Deixa eu ver se o Gaiofato balança a cabeça. Que a gente faz questão de denunciar, porque nós não temos ditadores de estimação. Por exemplo, não tem não. O MBL que escolhe, né, alguns governos autoritários para chamar de seu. Vou citar um exemplo, a situação de como é possível né, passar pano para uma situação em que já morreu de 50 a 70 mil pessoas em Jordânia, e você tem uma situação... Mas calma. Daí o Neocon. O Neocon. Pera, você também é favorável ao Estado de... mas não pelos mesmos motivos de vocês, né? Calma lá, né? A gente... Né? Eu passo pano pra... Beleza? Passo pano, mas eu tenho os meus motivos. Que não são os mesmos de vocês. Porque o Neocon, ele defende... é a única democracia do Oriente Médio. Não, tô cagando pra isso. A maioria crianças e mulheres e representantes do seu partido defendem, né? Já falaram publicamente que a posição do MBL... Não somos iguais. É a favor do Estado. Eu acho isso muito grave. Defendem, né? Já falaram publicamente que a posição do MBL é a favor do Estado de Israel. Eu acho isso muito grave, muito grave. E poderia citar também El Salvador. O Renato puxou a dog tag. Porque eu sei que é seu país de estimação, mas a gente pode falar sobre ele. E poderia citar também El Salvador, porque eu sei...
El Salvador é based. Nossa, ela vai criticar El Salvador? É seu país de estimação, mas a gente pode falar sobre ele no debate, porque eu acho que também é interessante pegar como é um governo que você reivindica, né, e que é extremamente autoritário, e a gente pode entrar nesse debate também. O governo do Javier Bukele é extremamente autoritário mesmo. Ele é. Mas ele tem 90% de aprovação popular. A população gosta dele. A população votou. A população escolheu esse César, esse dictator. Pra quê? Pra resolver um problema gigantesco. E ele resolveu. E a população quer manter ele lá. É isso. Beleza? A população, ela antes vivia sob o jugo da violência. Hoje a população pode sair na rua. Olha que legal. Ai, mas o Bukele, ele está infringindo os direitos humanos dos bandidos mesmo, sabe? O Bukele restringiu os direitos de uma pequena classe de vagabundos, assim permitindo com que o restante da população salvadorenha tenha liberdade. E é o que eu defendo aqui. Que a gente prenda 1 milhão, 2 milhões de vagabundos para que outros 210 milhões tenham liberdade. Vocês fariam esse acordo? Não precisa de muito pra defender um negócio desse. Pera, eu vou poder sair na rua sem medo de ser roubado, assassinado? Às custas de 1 milhão de vagabundos presos? Beleza. Tá tudo em casa. É isso. Vou levantar essa bola para você, pra gente debater. Obrigado. Não, deixa eu responder aqui. Aqui, ó, que você a posição. Mas, Não sou. Deixa eu ver. Deixa ali, tá, depois eu falo. Você defende Não, eu acho absurdo. Eu acho um absurdo. Defendo que se condene grupos terroristas que realizaram o ataque do dia 7 de outubro de 2023. Aliás, por isso que eu uso essa corrente aqui, até que todos os reféns israelenses voltem para suas terras. Hoje eles estão nos braços dos terroristas, mulheres que cometem crimes, que fazem terrorismo dos mais cruéis e mais bárbaros possíveis. Mas enfim, eu acho que... Eu não sei porque falou tanto da MBL, acho que não sei se a afirmação foi sobre a MBL. Não sei se a afirmação foi sobre a MBL, mas eu posso responder qualquer ponto que você colocou aqui. Primeiro você falou de El Salvador. O Davi mandou a melhor... O Davi tem a posição mais based do chat. Sim, porém não defende Israel. Posição... É um tema complexo. Aí, tá vendo qual complexo é? Salvador, tentando, acho que, fazer uma comparação com algum outro regime autoritário, dos quais vocês, né, do PSTU, do PCB, defendem regimes em que não há eleições livres, em que não há imprensa livre, em que não há democracia, né, Dito isso, cagando, porra. Mas que se... também. Todo mundo tomando... Eu moro no Brasil, cara. Feriado, tá... O dia tá lindo, 21 graus, solzinho bem de boa ali. Eu podia estar na rua, tá ligado? Sabe, andando de bike. Pô. O PSTU, do PCB, defendem... O Maro da Banana, mano, que isso? Regimes em que não há eleições livres, em que não há imprensa livre, em que não há democracia de verdade. O PCB defende regimes em que não há eleições livres, em que não há imprensa livre, em que não há democracia de verdade. Tudo isso ocorre em El Salvador, mas acho que El Salvador aqui não está em pauta. Eu já gostei no começo que vocês já falaram que as experiências comunistas vocês não têm como dizer que vai dar certo, né? Então é um tiro no escuro e supostamente isso seria apoiado por grande parte da população, como disse o Gustavo aqui, de que grande parte da população apoiaria isso, que é uma besteira. Basta ver o apoio que esse tipo de partido tem aqui no Brasil. Geralmente não conseguem obter uma quantidade mínima de votos para eleger qualquer tipo de parlamentar no Brasil. Vamos ouvir o Loconte. Boa, toma cuidado para não cair nas provocações deles, porque justamente esse ponto desviar debate. Lembrando da pergunta. A pergunta é autoritarismo ou socialismo? E o Gaio Fato falou ditadura do proletariado, a menos que você seja trotskista. Aí você vai ser perseguido durante a era Stalin. Sim, inclusive assassinado, caso você seja o Trotsky ou algum apoiador, como vários outros foram mortos ao longo dos anos 30 e 40. E isso é o autoritarismo. Esse é o autoritarismo socialista. Então, a Mendy é trotskista, Gaio Fato é stalinista. Ela não vai falar nada? O Loconte tentou plantar a semente da briga ali no meio. Então, a gente vê que a ditadura do proletariado, até a vírgula, não são só os fascistas que não podem participar do jogo político. Os mencheviques, até os socialistas revolucionários, os trotskistas, também não podem participar do jogo político. Então não me parece uma pluralidade de ideias. Posso? Não, uma coisa bem pontual. Por que a ditadura revolucionária do proletariado é mais democrática do que qualquer democracia burguesa que é o
Uma coisa bem pontual. Por que a ditadura revolucionária do proletariado é mais democrática do que qualquer democracia burguesa? É muito bom, velho. Ô, isso daqui é muito legal, velho. Não dá, não dá. Eu adoro comunista, velho. Vai ser muito triste ver todos eles presos, mas enquanto eles não forem, a gente se diverte, beleza? Que eu prefiro chamar de ricocracia, democracia dos ricos. Porque pela primeira vez na história, você teria uma democracia baseada, uma ditadura, no caso, baseada no poder da maioria da população, da maioria da sociedade, que são os trabalhadores, contra, impondo o seu poder, nesse caso, para expropriar e tudo mais, uma minoria, que é a burguesia. Mas vocês odeiam quando a maioria decide algo? Rapaziada, vamos lá. Chega pro Comuna e fala, Comuna, vem cá, ó, eu sou favorável a derrubar o despacho do STF que permitiu a união civil de homossexuais e fazer com que o Congresso trate dessa matéria. Eles serão contra. A maior parte da população, hoje não se importa, mas na época era contrária a esse despacho. Era contrária. A maior parte da população era contrária a esse despacho. Esses caras aqui não se importam com a opinião da maioria. Eles não ligam, eles são hipócritas. Por exemplo, se passasse um despacho no Supremo legalizando o aborto amanhã, uma matéria que a maioria da população brasileira é contra, eles iam bater palma. Se amanhã o Supremo passasse um despacho uma interpretação em que agora tem cota trans nas universidades, eles iam bater palma. Apesar da maior parte da população ser contra. Você tá entendendo? É só discursinho, eles estão cagando, eles moldam o seu discurso dependendo do momento. E é isso aí, e é assim que a banda toca e acabou. Os trabalhadores contra, impondo o seu poder, nesse caso, para expropriar e tudo mais, uma minoria, que é a burguesia. Então, no geral, na democracia burguesa, ela é muito democrática, para quem detém os meios de produção, para os ricos. Para a classe trabalhadora, ela é implacável, que é o que a gente está vendo aí nas periferias. Eu sou moradora da Brasilândia, né, que é um dos bairros em São Paulo que mais tem sofrido com o aumento da violência policial, e a gente tem visto que... Mano. Né, que é um dos bairros em São Paulo que mais tem sofrido com o aumento da violência policial. Misericórdia, mano. Esse é o tipo de pessoa que deve... Olha, quando for declarada a guerra contra o crime organizado, muito civil vai ter que ser preso. Porque eles são propagandistas do inimigo. Quando a Alemanha nazista caiu, muita gente que servia como propaganda... Imagina... Tem dois casos. Tem o caso de um americano que lutou pelo Terceiro Reich. Esse cara foi preso, sabe? Alta traição. Tem um caso de uma mulher que que atuava na rádio de propaganda da Alemanha nazista. Ela foi presa. Porque é isso que acontece com gente que trai o seu país. Claramente ela vai ser uma traidora. Tá na cara, tá explícito que ela vai trair o Brasil e se colocar ao lado das facções criminosas. Tá na cara, é explícito. Ela vai estar lá, não, absurdo, não tem que ter guerra, defesa dos meninos do Jacarezinho. Cadeia. Cadeia. É isso. Cadeia. É assim que funciona numa guerra. Beleza? Pronto. É assim que funciona uma guerra. Cara. Pronto. Vai pro mesmo lugar, vai pro mesmo buraco, tá ligado? Vai lá pro meio dos sacotins. Pô, obrigado pelos 10 contos, carinha que moram ali. Como diz aí meu narigudo favorito, vai se fuder. Você tá triste? Você tá passando dificuldade? Você tá com fome? Tô maluco. E a gente tem visto que realmente, para que serve a força, né, do Estado? Para atacar a população mais pobre, para impor uma guerra contra os pobres, e se chama isso de democracia. Nossa, ela tá falando que todo pobre é vagabundo. Caralho, ela falou com todas as letras. Todo pobre é criminoso. Olha o nível, olha a mentalidade desses caras, mano. Olha a mentalidade desses caras, mano. Meu Deus do céu, mano. A guerra vai ser em tantos frontes. Democracia. Eu acho que inacreditável. Extremamente autoritário, né? Então, embora a gente tenha eleições no Brasil, e eu acho que isso é muito importante, porque, né, nós não reivindicamos, por exemplo, um sistema que não tenha uma eleição nesse momento, nós achamos que é importante, inclusive é importante que os partidos... Claro, porque vocês atuam. Espero que não por muito tempo. Têm o direito de participar em igualdade de condições, o que está longe de acontecer, né? Então o que ela quer é o seguinte, ela quer que o orçamento que o União Brasil, que passa muito da cláusula de barreira, do União Brasil, do PL, do PT, seja o mesmo
PCO, pro PSTU. Não. Vamos acabar com o fundo partidário, o fundo eleitoral? Aí acabou pra eles. Acabou. Cara, se a gente acabar com fundo partidário, fundo eleitoral e acabar com o dinheiro de gringo entrando no Brasil pro bolso de partido de esquerda e pra ONG de esquerda, a gente virtualmente vai assassinar a esquerda brasileira. O que vai sobrar pra esquerda brasileira? O PT, aí toda a esquerda brasileira vai convergir direto pro Partido dos Trabalhadores. E, cara, o PT, mano, o PT bota todos esses caras, mantém todos eles quietinhos. É isso. Então, no mundo ideal, o PT seria criminalizado, mas o PT não é comunista, então isso não vai acontecer. Mas os partidos comunistas seriam, partidos socialistas e comunistas seriam, sabe, eles iam botar todos esses caras aqui. Quem não for preso vai virar tudo petista, sabe? O que sobra é submissão total e restrita ao Partido dos Trabalhadores, que seria o caminho ideal, né? Talvez sobre o apartamento do Caetano, Lei Rouanet, financiamento da cultura. Esses caras iam estar recebendo bastante dinheiro ainda. Mas você enfraqueceria muito a esquerda brasileira se você proibisse dinheiro de ONG gringa entrando aqui. E se você proibisse, extinguisse o fundo partidário e o fundo eleitoral. Moleque. Seria fenomenal. Porque a direita respira sem dinheiro, né? A nova direita respira sem dinheiro, sabe? Então, sem dinheiro de ONG, sem dinheiro de fundão. Então, vambora, dá pra jogar. Tem jogo, irmão, tem jogo. Tipo, deveria ser uma prioridade você extinguir essas formas de financiamento desses caras. Extremamente desigual, e é isso, na minha opinião, que explica a gente não, ter pouco alcance, porque de fato não chega. Proíbe dinheiro das ONGs, extingue fundo partidário eleitoral, proíbe o comunismo no Brasil e o socialismo. É blindado, não chega, nem na TV eu posso falar, né? Então eu acho que isso é importante. Mas a gente tem, de fato, um autoritarismo que está aí, né? Embora não seja um governo autoritário, porque é imposto pela força, pelo braço armado. Cara, a direita respira em celular, em câmeras e internet, é isso. Do Estado contra uma população. Nesse sentido, eu retomo, acho que um dos dois falaram no início. Sempre, assim, em última instância, sempre acaba sendo uma ditadura. A direita se elege com o Edith. Mas, geralmente, de uma minoria contra uma maioria. É o Estado burguês. Tem uma coisa que é importante, eu acho que sempre a gente tem que ter em mente, pelo menos, alguns critérios para se determinar se algum país ele é, de fato, uma ditadura, ou se ele é mais ou menos democrático. Então, de fato, com certeza, como eu falei anteriormente, vão existir ditaduras que não são socialistas ou capitalistas. Algumas vão se dizer totalmente democráticas, mas na prática a gente sabe que não são. Então, existem alguns métodos, alguns meios de se metrificar isso. Então, através do nível de transparência, através do nível de burocracia, através das eleições livres, através da troca de poder, através de liberdade de expressão. Calma aí, isso tudo é possivelmente metrificado. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente conseguir separar. Eu acredito que nenhum deles aqui acreditem que, de fato, todas as economias e todos os estados não marxistas ou não socialistas sejam necessariamente democráticos. Esse não é o nosso ponto. O nosso ponto é justamente de que, embora existam governos autoritários não socialistas, não marxistas, todos os governos socialistas e marxistas, na prática, se provaram ser autoritários. E sempre em um nível muito inferior à maior parte das democracias liberais que proporcionam eleições livres, menos burocracia, mais transparência de dados. E eu vejo que sempre tem muitas apostas, muitas acusações. Não, porque imagina... Eu não faço a menor ideia. Eu acho que a argola dela deve ser... Ela deve... Como ela coloca essa argola no pescoço? Eu não faço a menor ideia de como ela coloca esse bagulho no pescoço. A gente não sabe. Ok, só que se a gente... Pode ser uma argola... Cara, como que ela coloca essa merda no pescoço? Agora eu tô pensando aqui, tem um encaixe atrás do cabelo. Tá, mas... A gente não sabe, não... Abre, pode ser, mas tipo... Mas não tem um negócio aqui na... Ah, sei lá. Não tem como afirmar, nós precisamos de evidências claras e evidentes de que realmente está acontecendo alguma coisa ali. Não, eu sei que abre, mas, porra... Bom, onde que abre? Qual que é o mecanismo pra manter reto aqui? Até dá pra comparar realmente com conspiracionismo, como ele falou, porque tu pode afirmar qualquer absurdo através disso. São os Illuminatis, são sistemas ginocêntricos comandando as leis, são os judeus. É isso e aquilo. Ok, nós podemos construir, né, estruturar inúmeros tipos de conspiracionismo distintos a partir de algo que talvez possa... As pessoas vivem atrás de conspirações porque elas simplificam o mundo. Pra comunada, é a ditadura do proletário, os burgueses, nossa, eles... meu Deus, eu sou um merda. A culpa não é minha de eu ser um bosta, é da burguesia. Aí o cara, o nazistinho, meu Deus, eu não tenho namorada, minha vida é uma merda, a culpa é dos judeus. Simplifica as coisas, daí você deixa, tipo, você abandona os seus próprios fracassos pessoais e joga nas contas, nas costas de outra pessoa, sabe? Tá, existe, mas a gente
E, tipo, sim, existem elementos que prejudicam a sua vida. Por exemplo, capitalismo financeiro. Isso prejudica a sua vida. Mas isso não te impede de sair do buraco. Você entendeu? Isso te prejudica, isso te atrapalha, sabe? O capitalismo financeiro causa o aumento do custo de vida, aumento de aluguéis, o aumento do custo para você comprar uma casa, um carro, inflação. Mas isso não te impede de você não ser um bosta, sabe? Isso é um elemento que te atrapalha, verdade? Mas isso não é impeditivo. Não é não é impeditivo. Você consegue você consegue tocar a sua vida apesar disso. Tá entendendo? Mas fazer o quê? Precisa de ajuda, simplifica muito. A culpa é dos judeus. Evidências claras e concretas postas ali. Mas, verdade seja dita, a culpa, no fim das coisas, existe um culpado e ele se chama Martim Lutero. Então, tudo é culpa do Lutero. E realmente indiquem, ok, esse país é mais ou menos democrático do que o outro. E veja que a Rússia hoje tem um nível de liberdade de expressão, um nível de transparência muito menor que o Brasil, tem um nível de perseguição de minorias sociais muito maior do que o Brasil também. Então veja que menor que o Brasil. O Gaio Fato vai discordar que a Rússia é muito mais autoritária que o Brasil? Tem um nível de perseguição de minorias sociais. Olha a cara dele. No Brasil também. Então veja que não é que esses países não socialistas eles sejam perfeitos. Não, muito pelo contrário. Inclusive eu concordo com vocês a respeito da impunidade em relação ao Brumadinho, em relação a inúmeros desastres ambientais. Eu concordo plenamente com isso, até porque eu sou ecochata. Mas a questão é que isso são falhas perceptíveis, verificáveis e que a gente pode ali olhar e concluir. Sim, isso está acontecendo, é um problema, é um defeito e deve ser resolvido. Que é completamente diferente de imaginar, nossa, eu gostaria que existisse um país socialista, comunista, perfeito, que não seja autoritário, em que todas as pessoas sejam boas, amáveis umas com as outras, em uma economia planificada. Porque tu também trouxe a respeito dessa utopia que supostamente existiu na URSS. A questão é o seguinte, não foi sustentável, gerou muita fome devido à falta de produtividade e também autoritarismo, que é algo que a gente vem trazendo até então. Então, veja que parece mais uma lista de desejos do que de fato algo execuível e sustentável a longo prazo. Eu posso desejar muitas coisas, a questão é, isso é conquistável, isso é execuível na prática? Porque veja, tu continua insistindo nessa história de que a vida das pessoas está pior. A vida das pessoas de fato nunca foi tão boa. Por mais difícil que seja reconhecer isso, são o que os dados indicam. A minoria da população mundial hoje passa fome. Veja, podemos usar algum período específico do Brasil. Em tal período, em 2013, por exemplo, houve um aumento de insegurança alimentar. Mas se nós formos analisar realmente, desde os anos 90 até hoje, a gente teve uma redução vertiginosa de pobreza, de fome, de cerca de 20%. Então, ok, nós temos inúmeras percepções pessoais, analisando, observando a vida comum. Mas o que os dados indicam? Porque os nossos instintos são enganosos. É baseado em evidência anedótica. Eu preciso ter evidências claras, objetivas e verificáveis através de métodos científicos, indicando, sim, a vida das pessoas hoje é muito pior do que nos anos 60, ou é pior do que na vida na Rússia. Outro fator importante sobre em relação à Rússia, ser um lugar perfeito. Não é porque algo é planificado, não é porque algo é estatizado que necessariamente isso tenha qualidade. Pode ser que as creches, os outros estabelecimentos públicos tenham existido. A questão é, isso tinha qualidade? Tem como verificar isso, metrificar de fato para realmente concluirmos, ok, essa foi uma excelente troca que foi execuível, que foi sustentável e que de fato tinha qualidade? Não existem dados, evidências históricas nem científicas nenhumas para sustentar isso. Deixa eu ganhar o fato de defender o Stalin. Eu só quero... engraçadinho, hein? Nós fechamos do lado dos capitalistas 5 minutos agora, tá? Então eu vou dar todos os mesmos 5 minutos para você sem interrupção. Spectro, eu concordo contigo. Acho que a gente pode trazer dados aqui para essa análise para a gente poder fazer esse levantamento. Você sabe qual que é o número de trabalhadores hoje no Brasil que atua na informalidade? Não, o percentual de população economicamente ativa? 50%. Estou equipado aqui. A composição da massa salarial que existe... Pronto. Nós, o povo soviético, estamos ao lado do trabalhador. É isso. Pronto. Hoje no Brasil, que compõe o PIB, é a menor nos últimos 20 anos. Existem uma série de dados, uma série de processos que no Brasil, que compõem o PIB, é a menor nos últimos 20 anos. E o percentual de população economicamente ativa, 50%. Pô, que mogada esse checagem de fatos. O percentual de trabalhadores informais do Brasil é de cerca de 38,6%. Por que será que eles são? Vai lá, Gaio Rato. Por que eles são? Por quê? Porque é impossível você contratar um trabalhador CLT? O salário mínimo tá alto pra caralho. Será que é isso? Que a produtividade do brasileiro não sobe? Que a nossa indústria foi pro caralho? Sabe? São vários fatores que compõem. Não é só, o capitalismo malvadão. Você sabe qual que é a composição da massa salarial que existe hoje no Brasil, que compõe o PIB? É a menor nos últimos 20 anos. Existem uma série de dados, uma série de processos que mostram pra gente que foram realizadas diversas medidas contra a classe trabalhadora, que foram medidas que são produtos desse atropelo. Isso seja tanto como a reforma trabalhista, que teve uma verdadeira batalha campal na esplanada dos ministérios quando ela foi aprovada, a reforma da Previdência. Você tem uma série de instrumentos políticos. A reforma da Previdência. Rato, vai precisar de outra, beleza? Nossa, se ele soubesse a minha ideia de reforma da Previdência. Políticos e econômicos que a burguesia vai se utilizar com o uso do aparelho da força policial para poder garantir a aprovação dessas medidas, como foi o caso, por exemplo, da privatização da Sabesp, em que as forças de segurança... Não é no voto eu que posso se terminar? decide isso? Eu não tenho ninguém em nenhum momento, então eu quero terminar. Beleza. O processo de privatização da Sabesp que aconteceu no final de 2023...
O clima está ficando quente. Foi com a utilização da força policial dentro da Alesp. Vários processos que estão inseridos dentro desse contexto são produtos disso, né? Então eu acho que é importante para a gente poder voltar para o tema e falar sobre autoritarismo dentro do contexto de organização política, né, de Estado operário, né, de Estado capitalista. A gente observa que o Estado capitalista tem instrumentos muito mais autoritários para poder mediar isso, como é a... Cara, o Estado proletário prende mais, sabe? Beleza? Ah, encheu muito saco, vai lá, fica 10 anos gelando o rabo num gulag, beleza? É isso. Tranquilo? Ah, e não é tipo o criminoso ultra perigoso que a gente tem que mandar pros secotins e ele vai ficar lá, parado. Não vai rolar trabalho forçado, porque isso vai desvalorizar o valor do trabalho do restante da sociedade. Por isso que eu sou contra, não por humanitário, porque se dependesse de mim os caras estavam quebrando pedra, mas é melhor que um trabalhador quebre pedra para ele receber um salário e poder gerar economia do que um prisioneiro. A economia se impõe. Mas o Gulag era, você critica o Estado, você é um opositor, você vai ser preso. O Dostoiévski foi pro Gulag, mas durante o regime russo, né? E ele foi pro Gulag porque ele e os amiguinhos dele estavam tentando dar um golpe comunista. Então, tipo... A aprovação, por exemplo, da lei da vadiagem de 1890, como é... Não pode nem capacitar preso? Cara, o preso não tem que fazer nada, beleza? Ele tem que ficar lá apodrecendo por 40 anos no tédio. O tédio vai ser um negócio que vai destruir a mentalidade dele. É isso. Eu quero que ele saia... Eu quero que esse cara saia destruído da cadeia. Eu não quero integração, não quero nada. Por isso que é 40 anos de cadeia, irmão. Vai entrar com 20, vai sair já com 60. É isso. Tô nem aí. E se roubar de novo, vai passar o resto vai ficar lá até morrer. Por exemplo, a aprovação das leis... Comida de baixa proteína. E é isso. Sabe? Eu quero ele por 40 anos olhando pra parede. É isso. Eu quero ele por 40 anos olhando pra parede. É um imposto que eu pago de bom grado, beleza? Faz o seguinte, tira do orçamento... Vamos tirar do orçamento do... Melhor, vamos tirar do orçamento do judiciário e colocar nos secotins? Tira 15 bilhões por ano do orçamento do judiciário pra dar manutenção aos secotins. Pronto. Lei das drogas, em 2006, que aumenta vertiginosamente o encarceramento em massa. Presídio? Sim, eu tô muito liberal. Eu sou um liberal. Eu sou um cara que acredita na humanidade. Eu defendo os direitos humanos, pô. Ou mesmo da atuação das forças de segurança, que cometem vários assassinatos em muitos lugares, e vocês que aumenta vertiginosamente o encarceramento em massa, ou mesmo da atuação de 1890. A gente observa que o Estado capitalista tem instrumentos muito mais autoritários para poder mediar isso, como é a aprovação, por exemplo, da lei da vadiagem de 1890, como é, por exemplo... A lei da vadiagem de 1890, ela não está mais em vigor há muito tempo e deveria voltar. Hoje eu sou favorável à lei da vadiagem. Sabe o que é a lei da vadiagem? Você pega na rua sem fazer nada, você é preso. Você resolveria o problema da Cracolândia e dos mendigos em todas as capitais brasileiras. Rapaziada, eu quero resolver o problema de uma forma rápida. Eu não quero que demore 20 anos pra resolver o problema. Não, eu quero resolver o problema pra ontem. Deu, já tentaram. Estão tentando múltiplas formas ultra gays pra resolver problemas complexos. Eles não estão sendo resolvidos. Então... Vamos resolver todos os problemas em 4 anos. Lei da vadiagem, cadeia em massa, vambora, é isso aí. Vamos resolver essas porra. Por exemplo, a aprovação das leis das drogas em 2006, que aumenta vertiginosamente o encarceramento em massa, ou mesmo da atuação das forças de segurança, que cometem vários assassinatos em muitos lugares, e nada acontece, como é o caso da Operação Escudo, da Operação Verão, que matou pai, que matou filho, e que não tem nenhum tipo de resolução, e que não tem nenhum tipo de respaldo ou resposta para a sociedade, porque... Gaiofato, nós temos que declarar uma guerra, Gaiofato. E se você estiver do lado inimigo, você vai ser penalizado também. Bom, essas vidas, né, desses trabalhadores são vidas que... Porque quem fazia propaganda pró-nazista no Reino Unido era preso. O Oswald Mosley foi preso durante a Segunda... Quando o Reino Unido entrou na Segunda Guerra Mundial, o Mosley foi preso. Ele ficou preso por quase 6 anos, sabe? O partido, a união dos fascistas do Reino Unido foi fechada, sabe? O partido fascista inglês foi fechado, sabe? Por quê? Por que ele foi fechado? Porque ele flertava com o inimigo. O Mosley não era nazista, era faixa. Mas ele flertava com o inimigo. Então ele foi preso. Tempos de guerra exigem medidas como essa. Então, se o Brasil decreta guerra contra o crime organizado, Gaio Rato vai ser preso. Oroa vai ser preso. E é isso aí. É geral. Pronto. Vai todo mundo pra cadeia. Não importa se elas são colocadas no cárcere, no caixão ou nos hospitais, né? Então eu acho que fazer esse levantamento desse balanço é importante, para a gente não caracterizar esse modelo de democracia liberal que a gente fala. Quem diria que apoiar o inimigo vai gerar consequências?
né, de fazer esse levantamento, esse balanço é importante para a gente não caracterizar esse modelo de democracia liberal que a gente fala, né, de para trazer os dados, para trazer os nomes, para trazer tudo isso, como um verdadeiro espantalho, né, porque aí o que está acontecendo fundamentalmente é isso, é ignorar a factualidade de que a gente tem um número gigante de pessoas que está sendo presa, a violência policial galopante, a pobreza aumentando cada vez mais, a informalidade do trabalho também aumentando e tudo isso graças a instrumentos jurídicos, políticos e policiais que garantem esse tipo de procedência. E agora, só que a grande questão é, isso é feito em nome de quem? Isso é feito em nome de qual segmento social? Isso é feito em nome de uma minoria da população que consegue garantir esse controle, que consegue garantir esse tipo de orientação, que consegue garantir a continuidade da propriedade privada. Eu ainda estou com o tempo desse lado aqui, eles têm 2 minutos ainda. Mande, vem pro tema, vai trazendo pro autoritarismo. Não, toda vez que a gente debate sobre isso com capitalistas, acho que fazem propositalmente uma confusão com o termo ditadura do proletariado. Quero falar sobre isso. Porque quando Lenin elabora sobre ditadura do proletariado nos estudos que ele faz sobre o Estado, ele está querendo dizer que é o proletariado organizado enquanto classe dominante. Isso é a ditadura do proletariado. Hoje nós vivemos uma ditadura da burguesia, pelos mesmos termos lógicos do raciocínio dele. Por quê? Porque nós vivemos num Estado em que a burguesia está organizada enquanto classe dominante. Agora, é evidente que com as experiências... Concordo, Mendes. Estou do seu lado. Nós aqui, os comunistas de Chique-Chique, estamos do seu lado. E aqui, Brasil, América Latina especialmente, a palavra ditadura carrega um significado que é utilizado pelos capitalistas para querer dizer que, tá vendo, então Lenin defende autoritarismo. Veja, temos que dividir as coisas. Outro debate é que, de fato, houveram regimes ditatoriais nas experiências socialistas, não foi sempre assim, houve diferenças entre eles, e nós aqui somos aqueles que lutam para que a coisa não caminhe por esse sentido. Mas sabe por quê? O socialismo e as experiências que tivemos, em especial a União Soviética, uma verdade seja dita, esse debate aqui, ele jamais teria o Miorim. Você para pensar que o Miorim não está nesse debate? Tipo, um debate entre 3 capitalistas versus 3 comunistas? Porque todos aqui sabem falar o português de forma correta e inteligível? Ética, e a sociedade comunista sem classes é a mais democrática. Ninguém gagueja aqui. Pode existir? Porque a política vai ser feita por pessoas comuns. Porque as pessoas vão poder utilizar aquilo de melhor que elas têm para o desenvolvimento, não do interesse individual delas, mas para o desenvolvimento geral da sociedade. Hoje a sociedade é regulada através de segredos. É o segredo comercial, é o segredo de Estado, é o algoritmo fechado. As pessoas não têm controle sobre nada. Nós não sabemos como a sociedade funciona. Mas é possível que a gente saiba como a sociedade funciona e que a gente faça ela funcionar para atender os nossos interesses. E isso foi feito. A gente poderia trazer aqui uma série de dados, mas vou trazer um que eu acho que é muito ilustrativo aí para dialogar com a... A cadeira não é aguentar o Marlboro, mano. Ela é cair. A Rússia era um dos países com o maior número de pessoas analfabetas antes da Revolução. Pós-Revolução, virou... Absolutamente todos os índices econômicos e sociais da Rússia estavam melhorando até a Revolução. O país com o maior número de... Beleza. A Rússia estava saindo do buraco. A Rússia estava se industrializando num ritmo muito acelerado. Se isso não significa nada, eu acho que a gente deveria rever um pouco aqui sobre o que nós estamos falando. Porque o salto que significa, como foi dito, com a corrida espacial também é monumental. Vamos lá sobre algumas coisas que o Gustavo falou aqui. Ele disse que determinadas medidas que foram aprovadas no Legislativo foram feitas pelo meio do uso da força. Não, foram feitas por meio dos representantes eleitos pela soberania popular, que foram lá, votaram e decidiram por tal medida. Agora, não acha que determinada manifestação violenta vai ser o suficiente para barrar a vontade do povo que foi exercida em eleições livres e na urna. Parece que o pessoal não gosta muito desse tipo de coisa. E aí, no começo, na primeira afirmação dele, ele diz, olha, não tem como dizer se o comunismo vai dar certo, na verdade foi a mente que diz, e ele nem se determinadas pessoas vão ser perseguidas ou não. Os comunistas, eles têm um problema de colocar algumas definições. Então, para eles não conseguem definir exatamente o que... O erro do czar foi proteger a da Sérvia. O erro da Alemanha foi ter dado carta branca pra bosta do Império Austro-Húngaro. Caralho. Sabe? Deixa o Império Austro-Húngaro e a Sérvia se explodir lá, que se for todo mundo, mas não, né? É um contexto muito grande. O que é a burguesia? O Gustavo, por exemplo, já disse que entregadores de aplicativo, né, motoristas de aplicativo, eles seriam donos dos meios de produção, eles seriam pequenos burgueses, né? Já chegou a dizer coisas parecidas com isso. Eles consideram que pessoas... Dizer, né? Deixa eu terminar. Já disseram também que pessoas, por exemplo, alugam uma propriedade privada, na verdade, estariam, de alguma forma, explorando a pessoa que tem o seu aluguel. Então, eles fazem todo esse giro de mudar o que diz, de fato, de relativizar o que diz a palavra para tentar justificar esse tipo de coisa. Sim, é interessante porque a Mandy falou da questão da ditadura e tal, daqui na América Latina, a ditadura começou a ter um caráter negativo. Não, na verdade, a gente tem que entender de onde que vem o conceito de ditadura, né? Ele vem da Roma Antiga, quando a gente tem a centralização do poder. Esse é o ditador, né? O ditador, ele era um cargo temporal, né? Que ele ficava durante um determinado tempo, e aí ele ficou permanente com Júlio César, e é daí que surge o conceito de ditadura, e é daí que vem o estigma negativo. O que o Lenin vai fazer, na verdade, é justamente o oposto. Era negativo, ele vai tentar trazer uma concepção positiva, só que ele não consegue. Justamente porque a gente vê que a concentração de poder que ocorreu durante a União Soviética manteve essa centralização de poder semelhante, né? Dentro do conceito de ciência política, dessa concentração e autoritarismo. Então, esse que é um problema. As críticas que vocês fizeram são todas super válidas. De fato, a gente tem um problema seríssimo na democracia brasileira, que nem é uma democracia plena, né? Uma democracia falha, imperfeita, que de fato oprime o seu próprio povo. O ponto é, o que faremos diferente disso? O que a gente faz melhor? Analisando as evidências que a gente tem, o marxismo... Faremos algo melhor, vamos se inspirar no camarada Stalin, vamos resolver esse B.O. Parece a melhor opção. Bom,
Ainda tem tempo, né? Faz, tá. Eu acho que é importante essa discussão de o que é ditadura e o que não é, porque às vezes as coisas também não são tão transparentes assim, né? Então eu queria tomar alguns exemplos, porque nós temos casos de sociedades que têm eleição, né? Que inclusive tem bons resultados eleitorais, voltando para o tema de El Salvador, que eu puxei, você não pegou. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, El Salvador, que é, né, reivindicado pela extrema-direita, pela direita, como um grande exemplo de uma sociedade democrática, que não é autoritária. Estou falando sobre autoritarismo. Qual o problema? O problema é que, além de uma política de encarceramento em massa, que vem depois, inclusive, que o Bukele tenta fazer um acordo com o crime organizado, com as pandilhas, né? E que depois deu ruim, e aí ele vai para outra tática, que é transformar El Salvador na maior prisão. Isso. Falha do Bukele na frente do Ricardo. Do Renato, ele só não... Cara, o Renato Batista, sem sacanagem, ele é um dos maiores especialistas em El Salvador no Brasil, sabe? Ele é um cara que tá atolado nesta porra desde que o Bukele assumiu. Mesmo, tipo... Ele vai pra El Salvador, já foi pra El Salvador, conversa com gente de lá, tipo... Ele é um dos maiores especialistas em El Salvador no país. Vai, fala um monte de merda aí. E que depois deu ruim, e aí ele vai pra outra tática, que é transformar El Salvador na maior prisão, né, do mundo. E encarceramento em pouco mais de um ano de 70 mil pessoas, uma coisa muito louca, né? Mas não só isso, por exemplo, ele faz eleições. Quero isso no Brasil. Ele aprovou, além dele destituir, por exemplo, os juízes, todos, né? Ele destituiu todos os juízes, colocou gente próxima a ele. Sim, era só vagabundo que tinha lá, só juiz vagabundo. Nossa, imagina uma medida dessa aqui no Brasil. E olha que situação, tem um decreto de regime de exceção, que pela legislação lá ele teria um mês para vigorar. Faz 2 anos que o cara renova todo mês. Todo mês o cara renova. Posso te explicar isso? E é uma coisa assim, que como é que a gente pode criticar um autoritarismo? Porque olha só o que a gente está discutindo aqui, né? 90% de aprovação popular. Reeleito com 80 e lá vai pedrada de votos. Fez o parlamento inteiro, exceto um. Parlamento inteiro, exceto um é do partido do Bukele. Só isso. Beleza. Aprovação total. Eles não defendem que a maioria tem a voz, aí a maioria votou no Bukele. Eles querem ir lá pelo tempo que for necessário. Vocês mesmos estão falando, nós não vivemos num mundo comunista, né? O comunismo, pegando o cerne da questão, o autoritarismo é próprio do comunismo? Não, porque nós já falamos aqui, comunismo é uma sociedade sem Estado, portanto sem classes sociais, portanto sem antagonismo de classe. Não tem autoritarismo, não tem nem poder. Mas não tem agora o problema comunismo sem autoritarismo. Não é verdade. Eu dei um exemplo aqui, no caso da União Soviética. Mas não sustentou. Calma, não sustentou porque teve uma contra-revolução e uma restauração capitalista. Mas tem um problema aí, porque você teve um processo hiperdemocrático pela base que se constituiu e que é mentira o que você falou, porque você falou assim, não foi, economicamente não se desenvolveu. Eu vou dar mais um exemplo. Nós temos um país que era agrário e que virou a segunda potência econômica e militar do mundo. Se isso não é um dado que te contenta, não sei. Mas eu queria voltar nesse ponto, porque aí o que a gente está? Numa situação em que o mundo que a gente vive efetivamente, porque nós não temos como falar do que não aconteceu, é verdade, mas nós temos como falar do que está acontecendo no mundo todo. E o mundo é capitalista. E o mundo tem muito autoritarismo, tem ditaduras e tudo mais. E a China é faixa. Que vocês discutem, vocês pegam os problemas do capitalismo e falam que o problema do mundo, ultradireita de modo geral, e aí com as suas particularidades, com os pensamentos liberais e tal, e vocês pegam o problema do mundo e falam que é um problema do comunismo. Então, pegam um fantasma do comunismo para tentar justificar problemas que o capitalismo criou e que o capitalismo não consegue resolver. O capitalismo não consegue resolver esses problemas. Eu só vou responder sobre El Salvador, que ela disse que eu não tinha pegado da primeira vez, mas vamos lá. Só para deixar claro que El Salvador era o país mais perigoso do mundo. A gente tinha uma taxa de homicídio de mais de 100 a cada 100 mil habitantes. Hoje é o país mais seguro das Américas e justamente por isso tem a maior prisão das Américas. Se era o país mais perigoso, as pessoas que cometem crime precisam ser. Embora El Salvador tenha alcançado avanços notáveis na redução da violência, as medidas adotadas levantam preocupações sobre o respeito aos direitos dos humanos e ao Estado de Direito. Portanto, embora o país seja atualmente um dos mais seguros da região, a segurança vem acompanhada de debates sobre os métodos utilizados para alcançá-los. Todos os métodos que eu aprovo, assino embaixo, a gente precisa replicar aqui no Brasil. Punidas. E a diferença é justamente por isso tem a maior prisão das Américas. Se era o país mais perigoso, as pessoas que cometem crime precisam ser punidas. E é diferente do que vocês disseram aqui, acho que foi o Gustavo que disse que tem um encarceramento em massa no Brasil. Isso é uma falácia absoluta, uma vez que a gente tem um país como o Brasil, que 60% dos homicídios sequer são resolvidos. Como que a gente vai falar de encarceramento em massa se 60% dos homicídios sequer são resolvidos, a gente não acha o autor? Como que a gente vai falar de encarceramento em massa se a gente tem um país em que 70%, 80% dos roubos sequer a gente acha o autor? Ou seja, diversos crimes estão sendo cometidos, as pessoas sequer estão sendo encontradas pelas forças policiais para ter o suposto encarceramento em massa. O que tem é um desencarceramento em massa de pessoas que cometeram crime e não foram para cadeia. E sobre El Salvador, só para terminar, El Salvador não era uma democracia. El Salvador era uma ditadura do crime organizado. E o que você está dizendo que o Bukele mudou, ele que fez, isso é factualmente mentira. O estado de exceção que existe em El Salvador foi feito e ele é constantemente renovado pelo legislativo, que, vejam só, foi eleito pela população, com eleições livres, com eleições democráticas, com imprensa, com manifestações contrárias, que é tudo diferente do que vocês, das experiências que vocês têm algum apreço, acabaram obtendo, que foi a supressão da oposição, que foi a supressão da imprensa, que foi a supressão das pessoas se reunirem de maneira livre, e nada disso ocorre por lá. Renato, eu acho muito interessante. O Renato não cansa de lanchar. Porque você traz esse argumento de que existe um desencarceramento em massa, o que, primeiro, contraria as próprias estatísticas do número de pessoas que são encarceradas. Então, hoje o Brasil é pouco, a gente tem que dobrar a meta. Tem a terceira maior população carcerária do mundo. Uma das maiores populações do mundo?
Vamos usar. Mas tem uma questão que eu acho que também é fundamental ser entendida, que é o seguinte: a maior parte das pessoas que hoje está encarcerada no Brasil está encarcerada por causa da lei de drogas, que faz com que as pessoas sejam presas, colocadas dentro das prisões, por portarem quantidades muito pequenas de maconha, por exemplo, que quantidades que beiram coisa de 25 gramas. Então é muito comum você ver diversas abordagens das autoridades muito pequenas de maconha, por exemplo, que quantidades que beiram coisa de 25 gramas. Então 25 gramas? Isso é tráfico. Isso é tráfico. Isso é pouco? 20, cara, é 25 gramas de maconha. É uso pessoal agora, seu vagabundo? Vai derreter teu cérebro? Que isso, mano? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. é muito comum você ver diversas abordagens das autoridades que levam essas pessoas para o encarceramento, que não vão ter acesso a advogado, que não vão ter acesso a nenhuma estrutura para poder responder isso, e que corresponde a mais de 60% da população carcerária que existe hoje. Então eu acho que, de fato, existe um problema muito grande com relação à resolução de homicídio, com relação à resolução de crimes de estupro, de crimes que são... Cara, eu não sou Carola, eu tô cagando pra droga. Se dependesse de mim. Mas essa não é a discussão no momento. Essa não é a discussão de agora. Sabe? Esse não é o grande problema do Brasil, não é, ai, as drogas. Não é. Não é. Esse não é o nosso problema agora. Beleza? O nosso problema agora é crime. É prender vagabundo. Beleza? Depois que o Brasil virar a Suíça, todos os chefes do crime organizado, depois que todas as organizações criminosas no Brasil forem exterminadas, aí, depois, e se tudo der certo, vai demorar de 4 a 8 anos, sabe? 2 mandatos presidenciais dá pra resolver isso. Depois, aí dá pra discutir. Abrir debate no parlamento, beleza? Aí dá pra levar. Aí beleza, aí dá pra debater no parlamento se vai ser legalizado ou não vai, beleza? Depois dá. Depois que o Brasil virar a Suíça, a gente pode discutir de forma civilizada, sabe? Não tem mais o peso do crime organizado ali. Aí dá pra discutir como aristocratas. A gente pode debater como aristocratas. Agora não dá. Agora não dá. Tipo, esquece. Muito graves e que tem uma outra caracterização. Então acho que é fundamental também pensar que uma política de legalização das drogas para poder acabar com essa perspectiva de encarceramento em massa que afeta mais a juventude preta e periférica trabalhadora dos grandes centros urbanos é fundamental, e essa perspectiva de encarceramento uma outra caracterização. Então acho que é fundamental também pensar que uma política de legalização das drogas para poder acabar com essa perspectiva de encarceramento em massa que afeta mais a juventude preta e periférica trabalhadora. Você tá chamando agora preto e pobre de drogado? Primeiro a mulher chama todo pobre de bandido. Agora todo preto é vagabundo e drogado. Depois nós somos os racistas aqui. Ah, vai se fuder. Dos grandes centros urbanos. Toma no seu c... é o fato. Branquelo. É fundamental e é também incontornável. E com relação ao processo de... Para a esquerda, pobre e preto é drogado e ladrão. É isso. É isso. O cara tá jogando no racismo ranqueado, irmão. É o racismo ranqueado, velho. O cara tá só mandando os argumentos aqui. Caracterização daquilo que é a burguesia, né? Eu acho que primeiro é importante entender que essa caracterização, ela não é um produto meramente da posição social que essa pessoa ocupa na cadeia produtiva, mas muitas vezes como ela tá conscientemente colocada nesse processo. E com relação a essa fala, né, que eu não disse que é dono do meio de produção, né? Eu disse que é pequeno burguês, né? Foi exatamente isso que eu disse. E naquela mesma semana, depois de ter ouvido críticas, depois de ter ouvido apontamentos, eu revi a minha posição. Então eu acho que também seria interessante para membros do MBL que tomaram posições, que disseram e fizeram coisas no passado, também tivessem esse tipo de maturidade para poder rever esse posicionamento diante das críticas que são efetuadas. O que muitas vezes não acontece com alguns que, enfim, eram deputados, políticos e tal, e que hoje não fazem mais parte da vida política institucional. Eu posso ir ou você vai? Rapidinho. Tá bom, vai. É uma coisa simples. Em relação à sua objeção à ida da Rússia até a Lua, uma coisa que realmente deve ser reconhecido, é algo impressionante, de fato. A questão é que a gente também tem que se questionar as custas de quem, certo? Porque foi às custas da população e que também deve ser comparado com outros países que tiveram o mesmo nível de desenvolvimento. Foda. Olha, se você me der a seguinte opção, aqui eu tenho uma mesa. Apertando o botão A, teremos uma colônia em Marte. Amanhã, apertando o botão B, a fome no mundo vai acabar? É a... Foda-se! Foda-se! Sem pensar 2 vezes, pulou da... Ah! Puta, explodi. Foda-se! Tá entendendo? Prioridades, sabe?
prioridades. Esse progresso vale mais do que qualquer outra coisa. Tipo, existem progressos que valem muito mais do que resolver esse tipo de probleminha. Ai, nossa, é um probleminha, vocês entenderam, mas tipo, tá entendendo? Fome no mundo se resolve com capitalismo. Sabe? Por que a África passa fome? Porque a comida lá é cara, sabe? A África tá fora do comércio global, praticamente. Resolve o problema da fome na África com o capitalismo, sabe? É isso. Pelo amor de Deus. Tá tomando c... Quero colônia em Marte. Mas sem os ônus típicos de uma sociedade capitalista, de uma sociedade socialista. Então, a União Soviética ter mandado... ter participado da corrida espacial como ela participou, sabe? E os Estados Unidos terem só ganhado um prêmio de consolação, porque verdade seja dita, os Estados Unidos fincaram a bandeira e chegaram na Lua. Mas todo o processo anterior, os soviéticos venceram. Todo o processo anterior, sabe? Os soviéticos, sabe, eles lideraram a corrida espacial até o final. Aí no final os americanos passaram na frente e fincaram a bandeira lá. Às custas da população soviética pobre. Desculpe, mas o progresso não pode parar. Autoritário. Eu acho que isso é muito relevante também, porque assim, eu tenho sempre a percepção de fazer certas comparações em relação a determinados países, a partir de determinados governos, a partir de determinadas políticas públicas que são implementadas ali, para saber se aquilo é sustentável, se é aplicável a longo prazo e quais são os custos disso. Porque, ok, nós podemos... Cara, eu vou te falar, se você me desse a seguinte opção, olha, o Brasil vai ter um programa espacial vanguardista, sabe? A gente vai mogar a SpaceX, a NASA, todo mundo, às custas de não ter saneamento básico. Programa espacial. Não, mas você nem pensou em programa espacial. O Brasil vai ser vanguarda no desenvolvimento de tecnologia de manipulação genética e bioengenharia e robótica às custas de violência urbana. Vanguarda no desenvolvimento genético. Vambora, é isso. Sabe? Porque, cara, tá entendendo? É isso, tipo... Existem progressos que valem a pena, mas, óbvio, sabe, são duas opções que uma não tem nenhuma correlação à outra, tá ligado? Tipo, violência urbana é um problema que a gente tem que tratar. Sequer é um debate, a gente tem um programa espacial, desenvolvimento de ponta na área genética, isso sequer é um debate no Brasil, então, sabe? Então aqui no Brasil a gente tá limitado a essa opção. Você pode acabar com o crime organizado, ou você pode manter o Estado Democrático de Direito em sua forma atual. Acabar com o crime organizado. Todos os dias da semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pensar duas vezes. Então, sabe, o Brasil tá operando em outra... A gente não pode sonhar. O Brasil não pode sonhar, sabe? O Brasil não pode sonhar. O Brasil não pode sonhar. Então, como a gente não pode sonhar, a gente tem que resolver esses problemas pequenos. Que são pequenos. Tipo... São pequenos. No grande esquema das... quando você puxar daqui a 1000 anos... se nós conseguirmos lutar uma guerra contra o crime organizado aqui no Brasil e a gente conseguir vencer, daqui a 1000 anos, e isso ao longo da década de 20 e 30, daqui a 1000 anos, o que vai ser destacado das décadas 20 e 30 do século XXI, se algo for destacado, será... o início da colonização do espaço. Ninguém vai lembrar do que a gente fez aqui. Isso é irrelevante. O que nós vamos fazer aqui no Brasil é insignificante. Insignificante. Isso é muito triste. Isso é muito triste. O brasileiro não pode sonhar. A gente não pode sonhar. Isso é irrelevante. Isso é absolutamente irrelevante. Tudo que a gente vai fazer aqui no Brasil é insignificante. No grande esquema das coisas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas a gente vai ter que fazer isso para que talvez daqui a 100 anos a gente possa sonhar. E a gente possa disputar. E a gente possa desenvolver algo grandioso. Podemos ter, enfim, supostos avanços em determinadas áreas e setores de um país, como, por exemplo, beneficiar somente os ricos e todo o resto da população estiver passando fome. Ok, foi desenvolvido a partir... Daqui a 1000 anos, ninguém vai lembrar que, nossa, o Stalin matou muito. As pessoas vão lembrar que a União Soviética botou o primeiro ser vivo no espaço. É isso. Tá entendendo? É foda.
desse modelo econômico muita tecnologia, ok, mas às custas de quem? Foi através da supressão de dissidência política, da liberdade de expressão, direito de ir e vir, contra as transparências de dados, dos processos burocráticos, supressão de eleições. Cara, o Brasil será esquecido, historicamente. O Brasil será... Cara, no grande esquema das coisas, quando você coloca em perspectiva, o Brasil, da forma que a gente está lidando com esse país, o Brasil será lembrado como mais um coadjuvante na história de países mais importantes que o nosso. O Brasil será tão lembrado quanto a Lituânia. A relevância do Brasil é a mesma da Lituânia. Ninguém lembra da Lituânia. É isso, sabe? É isso. Que merda, né? Que merda, né? Não, a Etiópia... Talvez as pessoas lembrem da Etiópia. A Etiópia foi um dos berços da civilização humana. Periódicas. Então a gente tem que fazer uma comparação. Dá para chegar nesse mesmo nível através de modos democráticos, liberais e que respeitem a liberdade de empreendimento das pessoas? Tu diz que não, evidentemente. Mas eu discordo de você porque nós temos inúmeros exemplos. Como, por exemplo, o pentacampeão do esporte que as pessoas correm atrás de uma bola. Ah, vai se fuder. Pelo amor de Deus, cara. Países da Europa Ocidental, nós também temos da Oceania, temos Austrália, Nova Zelândia, nós temos Canadá, enfim, inúmeros outros países que conseguiram se desenvolver tecnologicamente, que de fato melhoraram a vida da população, proporcionaram mais bem-estar, salários mais dignos, aumento de qualificação, porque isso também é extremamente importante para a geração de empregos, produtividade, riqueza e, portanto, distribuição dela ao longo da população, em comparação com outros países que tiveram, ok, alguns avanços pontuais em determinados setores da população, ok, mas e todo o resto que foi gerado a partir dessas políticas que realmente foram autoritárias e que prejudicaram a população? Então eu acho que, ok, nós podemos ter avanços, mas a que custo? Voltando no tema, então, eu acho que o encarceramento em massa em El Salvador, de fato, eu não concordo plenamente com aquele processo, mas voltando ao tema do debate, né, desse tópico que é autoritarismo no socialismo, o encarceramento em massa do Bukele fica nos pés do encarceramento em massa de Joseph Stalin. Nos grandes expurgos, a gente tem mais de 500 mil pessoas perseguidas, presas em um autoritarismo pujante, né? Foi um período muito difícil para as pessoas que tinham ideias dissidentes naquela época. Novamente, eu volto à questão. Beleza. Eu ganho o fato. Sim, prendeu mesmo. Prendeu foi pouco. Foi pouco. Eles defendem de forma não irônica o foi pouco do Stalin. Tem problemas seríssimos É isso? no capitalismo. Ninguém lembra hoje quem ganhou as Olimpíadas de 1910. Ninguém lembra, sabe? Que nós aqui, tadinho, a gente é muito irrelevante. Nós lembramos das conquistas esportivas porque isso é o que a gente tem. É o que tem pra gente lembrar de conquistas no esporte. É isso que a gente tem, cara. Não tem mais nada pra, tipo... Sabe? É o que nos deu destaque. Correr atrás de uma bola. O Ayrton Senna é foda. O Ayrton Senna é foda, sabe? Mas pode ser que daqui a 200 anos o Ayrton Senna se torne só uma nota de rodapé na história da Fórmula 1, sabe? Ah, naquela época, sabe, Senna, Schumacher. É brutal, cara. A Fórmula 1 só tem 70 anos, sabe? Quando a Fórmula 1 tiver 200, 300, 400 anos, talvez o Senna vire só uma nota de rodapé. O que já vai ser muita coisa, inclusive, sabe? Provavelmente não vão lembrar do James Hunt, Niki Lauda, Mansell. Ser uma nota de rodapé é algo grande quando você para e pensa disso. Então, sabe, Fangio. Quem lembra do Fangio? Tadinho. Ascari. Então... complicado. É difícil, cara. É muito difícil. Em vários modelos diferentes. Agora, o que a gente faz? É isso que eu tenho dificuldade de entender. Falando sobre o conceito de democracia, que a Flávia trouxe, só votar não é meramente um processo democrático. Como que ocorre essa votação? Por exemplo, a ditadura militar brasileira tinha eleições. Mas acho que eu forcei a barra que o Ayrton Senna ser só uma nota de rodapé quando a Fórmula 1 tiver 200 anos. Eu acho que foi um pouco meio forcei a barra. O Ayrton Senna vai ser lembrado. Ele vai ser lembrado. Ele vai. Quando se trata de Fórmula 1, quando se fecha em Fórmula 1. Mas quando se trata de o que o Brasil entregou ao mundo, sabe, o Ayrton Senna não vai ser uma das figuras. Porra, o Brasil entregou 5 Copas do Mundo e Ayrton Senna. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar, sabe? As pessoas vão olhar pro Brasil e falar, ah tá, ele foi um país. Ele foi um país ali. É foda.
É muito triste. Isso é muito triste. E a Coreia do Norte tem eleições. A questão é pluralidade de ideias. Existe a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. São esses preceitos. Isso não sou eu que estou dizendo. São cientistas políticos que se dedicam a vida inteira para analisar esses aspectos na sociedade. E é assim que a gente classifica. Então a gente tem ditaduras de vários níveis diferentes, democracias em vários níveis, né? A taxonomia que a gente fala, várias classificações. E, novamente, eu acho que o Brasil é uma democracia. Na verdade, eu acho que não. O Brasil é uma democracia imperfeita, segundo vários institutos de pesquisa. A questão é, o que a gente vai fazer para melhorar isso? Não me parece que centralizar o poder na mão de um partido seja a melhor escolha, baseada. Cara, Cara, velho, você tem noção? Eu acho que o Brasil será lembrado como parte da conquista portuguesa, sabe? As grandes navegações serão lembradas daqui a 1000 anos. E vão lembrar de Portugal como colonizador do Brasil. Não tô nem zoando, sabe? Talvez lembrem de Portugal e lembrem do Brasil como consequência. Nossa. E aí, detalhe, Portugal é isso? Portugal é só grandes navegações. Portugal teve relevância no século XVI. E é isso. É isso. Portugal tem as grandes navegações. Muito grande. Muito relevante. Espetacular. Mas pelo menos Portugal tem isso e a gente tem o quê, cara? A gente, sabe? Você tá entendendo? Sabe? A América tem a corrida espacial. A América foi o primeiro país na história humana que fincou a bandeira na Lua. Porra. E provavelmente eles vão liderar a corrida espacial, a colonização do espaço. Cara, tá entendendo? Tem que pensar em grandes coisas, cara, em grandes descobertas. Baseando em evidências empíricas. Quando isso aconteceu em vários exemplos, a União Soviética foi um só, a gente teve, por exemplo, grandes expurgos, encarceramento em massa, assassinatos sem julgamento. Então fica ainda essa dúvida pra mim, o que a gente faz? Não, ó, Isso, Davi, a Semana da Arte Moderna de 22 é realmente algo de relevância global. Beleza? É um bagulho que o mundo discute até hoje. Tranquilo? É isso. Eu tô com você. Retiro as minhas críticas. Eu estava alucinando aqui. A Semana de Arte Moderna de 22 foi realmente um evento ímpar. Carico Moralogali, muito obrigado pelos R$10, irmão. Se o calção do gaiofato ser 2 dedos mais curtos, vai virar a sunga. Visão do inferno, hein? Eu nem tinha reparado. Até a África será lembrada... Cara, a África será lembrada pelo Egito. O Egito Antigo sempre será lembrado para sempre. E a África, seu berço da humanidade, também será lembrado para sempre. Isso é verdade. Eu acho importante a questão da democracia. A gente não acha que votar é o suficiente. Eu acho que a gente devia, inclusive, poder revogar os mandatos. Porque não pode ser um cheque em branco. Mas a gente já pode. Existe o processo de impeachment, que vocês foram contra, inclusive. Né? Vocês foram contra, vocês chamam de golpe parlamentar de 2016. No geral, o que acontece na democracia burguesa? Você vota, o cara vai lá, faz tudo o contrário do que ele prometeu e a população não tem nenhum poder sobre isso. Sobre o problema da União Soviética, nós não defendemos o poder nas mãos de um partido. Nós defendemos o poder na mão da classe operária e de seus aliados. Organizada também. Gaiofato tá se... Isso, a gente defende, sim. Bem em partido. A Mandy ali também. Significa isso, que tem a sua organização, porque nós queremos que efetivamente exerçam o poder. Então, isso foi o que aconteceu num primeiro momento na União Soviética. Depois, como eu disse, teve um processo de burocratização e um processo de contra-revolução que fez exatamente o que você está falando. E eu, como trotskista, durante o regime stalinista. E eu, como trotskista, jamais defenderia, sou a primeira a dizer, tenho mais raiva do Stalin que você pode ter certeza. E acho que isso é muito importante. Acho que isso é muito importante porque nós não nos calamos. Por isso que eu volto com essa ponte. Eu, se fosse você, repensaria essa defesa que você faz de El Salvador. Porque esse sistema, não só do encarceramento em massa, ele não é contra bandido simplesmente. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? As mulheres que têm filhos com os caras das pandilhas estão sendo encarceradas também. E... Pega a marmita e manda pro cara. Não tava gostoso dar pro bandido? Vai pra cadeia também. E, inclusive, parte dessas mulheres foram por esses caras. E elas são encarceradas por Vai pra cadeia. Por terem filhos. Claro que algumas delas. Claro. Algumas foram. Provavelmente algumas também foram encarceradas de forma injusta. Assim como algumas pessoas foram encarceradas de forma injusta. Alguns homens foram encarcerados de forma injusta. Que pena. Estou aqui tocando o menor violino do mundo, ó. Dá pra ouvir? Tem gente que é partidária, inclusive, do Bukele, que está preso porque começou a fazer críticas a esse sistema. E mesmo entre os policiais... Quem? Inclusive do Bukele, que está preso porque começou a fazer críticas a esse sistema. E mesmo entre os policiais, o braço armado, tem muitas críticas e tem gente que também está sendo perseguido politicamente. Então, se você é contra o autoritarismo, como você está dizendo, eu sou. Mas se você eu acho que você não... Quem foi mogado?
O quem foi mogado. O quem foi foda. Até agora eu não consigo responder. Mais usar esse exemplo. Vamos pro Renato, porque ela estava falando para você, e aí finalizamos a rodada. Eu vou só primeiro responder o Gustavo, que ele disse que mudou de ideia sobre essa questão dos entregadores, que ele tinha dito que eram pequenos burgueses, né? Bom, felizmente você disse isso, enfim, ali no seu canal do YouTube você não estava à frente de uma burocracia política do tipo que você defende, senão essas pessoas teriam sido perseguidas. Mas que bom que você mudou de opinião, depois você tentou falar do Arthur Duval, né? Você não falou o nome, mas é o único político do MBL que não é mais político, mas já que você não citou, eu cito. Diferentemente do que você disse, você provavelmente está se referindo ao áudio dele, ele se arrependeu no ato, aliás, ele foi... Logo que isso ocorreu, ele deu declaração sobre isso, né? Então é preciso a gente só colocar os pontos nos is aqui para não ficar fazendo referências sem citar, vamos fazer a referência direta. Sobre o que você está dizendo de El Salvador, olha, o modelo salvadorenho, assim como qualquer polícia no mundo, assim como qualquer estado no mundo, comete falhas. Pessoas são presas de maneira errada em El Salvador e na Dinamarca. Isso ocorre em... Infelizmente isso acontece, sabe? Infelizmente isso acontece. E a vida, cara, que merda. Fazer o quê? Literalmente, fazer o quê? Está em estado de guerra. El Salvador vive em estado de guerra, sabe? Muita gente foi presa. É um colateral. É um colateral que você aceita, lamenta, mas é um colateral, sabe? Fazer o quê? É guerra. Quando o Brasil entrar em guerra contra o crime organizado, vai muito civil. Vai muito inocente. É um colateral, irmão. Sabe? É uma merda. Mas é a situação que a gente vive. É foda. É foda. Puta que pariu. Mas não existe outro caminho, cara. Sabe? Não existe outro caminho. Em qualquer lugar. Agora, você precisa... Não, em massa é você que está dizendo. O em massa que foi... Desde a implementação do estado de exceção em março de 22, o governo Nayib Bukele tem conduzido uma repressão agressiva contra supostos membros de gangues. Supostos? Os caras têm tatuagem na cara, irmão. Resultando em detenções em larga escala. No entanto, diversas organizações de direitos dos humanos e familiares de detidos denunciaram prisões arbitrárias, torturas e violações de direitos fundamentais. Colocado na cadeia foi o que fez a criminalidade diminuir de 103 homicídios a cada 100 mil habitantes para 1 homicídio a cada 100 mil habitantes. Então não tem como a gente dizer que o país que era o mais perigoso do mundo, onde tinha o maior número de assassinatos, onde as gangues tomavam conta de... Olha a situação que tá dada. Irmão, óbvio que vai ter colateral. Aqui no Brasil vai ter colateral também. Então não tem como a gente dizer que o país que era o mais perigoso do mundo, onde tinha o maior número de assassinatos, onde as gangues tomavam conta de 80% do território salvadorenho, essas pessoas não tinham que estar presas. É óbvio que um país com esse grau de criminalidade, quando passa a resolver seus problemas, vai passar por um encarceramento dessas pessoas que cometeram esses delitos. As pessoas podem ter sofrido algum tipo de injustiça, assim como em qualquer lugar do mundo. A real... E é isso. Não vou reagir a 2 horas de programa, porque... Não, eu tô com preguiça, irmão. É isso aí, mas... Mais uma vez, os comunas não foram jantar. Porque quando a realidade se impõe, você sai da discussão de nuvem, de... Ai, o comunismo esotérico. Os caras não têm como responder. Eles simplesmente não têm como dar uma resposta digna. E é isso aí. Faz o L.